Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de estatística básica é o seguinte. No histograma estão representadas as massas de 200 clientes que se hospedaram durante uma semana em um spa. O título do histograma: Massa dos hóspedes do spa. No eixo vertical, a porcentagem, no eixo horizontal, massa em quilogramas. A pergunta do item A é a seguinte: quantos hóspedes tinham menos de 120 quilogramas? Menos de 120 quilogramas serão as três primeiras colunas. O intervalo vai de 60 quilogramas a 120 quilogramas. Observe que a distribuição de frequência é fornecida em porcentagem. Vamos transformar a porcentagem em valores numéricos, da seguinte forma: intervalo de 60 a 80 kg corresponde a 20%. Para transformar o total de clientes, 200 clientes, e calcular 20%, vamos multiplicar 200 por 0,2. 0,2 é 20% em taxa unitária. Então, 200 vezes 0,2 é igual a 40. Portanto, 40 hóspedes têm massa entre 60 e 80 kg. Agora, o segundo intervalo de classe, de 80 a 100, 35%. Então, vamos multiplicar 200 por 35% em taxa unitária. Basta dividir por 100. 35 dividido por 100, 0,35. 200 vezes 0,35 é igual a 70. Então, 70 hóspedes têm massa entre 80 e 100 kg. O próximo intervalo, de 100 a 120, da mesma forma, 30%, 200 vezes 0,3 é igual a 60. E o último intervalo de classe, já vamos calcular esse intervalo de uma vez, de 120 a 140, 15%, 200 vezes 0,15 é igual a 30. Nos interessa os três primeiros intervalos de classe, de 60 a 120 kg, portanto, a resposta do item A é igual a 170. Então, 170 hóspedes é a resposta do item A. No item B, qual a massa média desses clientes? Para determinar a massa média, precisamos determinar o ponto médio de cada intervalo de classe. Então, vamos marcar no gráfico em vermelho o ponto médio. Para determinar o ponto médio de cada intervalo de classe, vamos somar o limite inferior de cada classe. Na primeira classe é 60, com o limite superior do intervalo de classe. Na primeira classe, 80. Então, 60 mais 80 dividido por 2, 60 mais 80, 140, dividido por 2 é igual a 70. Então, ponto médio do primeiro intervalo de classe, 70 kg. Segundo intervalo de classe, também vamos somar 80 mais 100, limite inferior com o limite superior. O resultado será 180 dividido por 2 é igual a 90. Então, vamos marcar 90. Observe que o valor médio é sempre o valor médio entre o limite inferior e o limite superior. Então, podemos já marcar o terceiro valor médio, do terceiro intervalo de classe, 110, e o último, 130. Agora, podemos calcular a massa média. Então, x barra, que é a massa média, será igual a 40, que é a quantidade de hóspedes dentro desse intervalo de classe, primeiro intervalo de classe, 60, 80, o ponto médio é 70, então será 40 vezes 70, mais o quantitativo do segundo intervalo de classe, que é 70, então será 70 vezes o ponto médio, 90. Depois, 60 vezes 110, 60 corresponde à frequência e 110 o ponto médio. E por último, 30 vezes 130. Tudo isso dividido por 200, que é o total de clientes. Então, x barra será igual a 40 vezes 70, 2.800, mais 70 vezes 90, 6.300, mais 60 vezes 110, 6.600, mais 30 vezes 130, 3.900. Tudo isso dividido por 200, somando o numerador, o resultado será 19.600 dividido por 200, fazendo a divisão, 98. Portanto, a massa média será igual a 98 kg. Vamos agora para o item C. O item C, qual a massa mediana desses clientes? O conceito de mediana é o seguinte: é o valor que divide
a distribuição de frequência em duas partes com o mesmo número de termos, ou seja, ela corresponde a 50% dos termos em uma distribuição de frequência. Nesse caso, observe que 50% dos termos estaremos dentro do segundo intervalo de classe, pois 20% mais 35% é igual a 55%. Então, vamos escrever essa condição. Então, 20% mais 35% é igual a 55%. Isso indica que o valor mediano se encontra no segundo intervalo de classe. Então, vamos utilizar o limite superior do segundo intervalo de classe, que é 100, subtrair do limite inferior, que é 80, dividir por 35%, que corresponde à porcentagem do segundo intervalo de classe. Será igual o valor mediano menos o limite inferior, que é 80, dividido pelo valor que é necessário para chegar a 50% da distribuição de frequência. Então, será 50 menos a porcentagem referente ao primeiro intervalo de classe, que é 20, em porcentagem. Desenvolvendo, temos 100 menos 80, 20, dividido, transformando 35% em taxa unitária, dividido 35 por 100, 0,35. Será igual o valor mediano menos 80, dividido por 50 menos 20, 30, 30%, transformando em taxa unitária. Para transformar em taxa unitária, vamos dividir por 100. Então, 30 dividido por 100, 0,30. Fazemos a multiplicação cruzada, continuando mais acima. Temos 0,35 vezes o valor mediano, 0,35 ME, 0,35 vezes menos 80, menos 28, será igual a 20 vezes 0,36. Continuando, 0,35 ME será igual a 6 mais 28, o valor mediano será igual a 6 mais 28, 34, dividido por 0,35, fazendo divisão, 97,14, e a dízima continua. Então, fazendo a aproximação, a massa mediana aproximadamente 97,1 kg. Essa é a resposta do item C. No item D, qual é o desvio padrão das massas dessa distribuição? Então, para calcular o desvio padrão, primeiramente devemos calcular a variância. Então, variância, sigma elevado ao quadrado, será igual, primeiro intervalo de classe, temos 40 hóspedes, então será 40, multiplica a diferença entre o valor médio de cada intervalo de classe e o valor mediano. O valor médio, 70, menos a média calculada no item B, 98 elevado ao quadrado, mais 70, que são 70 clientes, multiplicado pela diferença ao quadrado do valor médio do intervalo de classe e a média aritmética, que é 98. Repetimos o procedimento também para o terceiro intervalo de classe, então será 60, multiplica 110, menos a média aritmética, 98, elevado ao quadrado, mais 30, multiplica 130, menos a média aritmética, 98, elevado ao quadrado. Dividimos tudo isso por 200, que é a quantidade de clientes. Então, a variância será igual a 40, multiplica 70 menos 98, elevado ao quadrado, menos 28 elevado ao quadrado, mais 70, multiplica 90 menos 98, menos 8 elevado ao quadrado, mais 60, multiplica 110 menos 98, 12 elevado ao quadrado, mais 30, multiplica 130 menos 98, 32 elevado ao quadrado. Dividimos por 200, continuando o desenvolvimento, a variância será igual a menos 28 elevado ao quadrado vezes 40, 31.360, mais menos 8 elevado ao quadrado, 64 vezes 70, 4.480, mais 12 ao quadrado, 144, vezes 60, 8.640, mais 32 elevado ao quadrado vezes 30, 30.720. Dividimos por 200, vamos somar o numerador. Somando o numerador, 75.200, dividido por 200, o resultado será 376. Esse é o valor da variância. Agora, para calcular o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, a raiz quadrada da variância será a raiz quadrada de
376, que será igual a 19,39, continua a dízima. Portanto, o desvio padrão, aproximadamente 19,4 quilogramas. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.